Olá, pessoal. O meu grupo resolveu fazer o artigo sobre o SPED. Nosso artigo se chama SPED, uma atualização necessária, e o grupo é composto por mim, pelo Hernande e pela GNL. A motivação para a gente fazer o artigo com esse assunto foi que é um sistema muito falado desde o início da faculdade, a gente escuta muito falar sobre o SPED, é um sistema muito importante para a contabilidade e a gente não teve aula sobre o assunto, a gente tem um conhecimento muito pouco, então a gente resolveu aproveitar a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre ele. Vou fazer um breve histórico sobre a contabilidade para poder contextualizar a questão de como a contabilidade muda com a sociedade e como ela passa a atender as necessidades da sociedade. A contabilidade como ciência ela é um fenômeno moderno, porém ela existe como prática desde os primórdios da civilização. Já muito antigamente já eram usadas formas de argila para representar os bens de maneira a controlar o patrimônio da sociedade. Só que conforme a sociedade foi se desenvolvendo, desenvolvendo a agricultura, a parte têxtil, construção civil, quando ocorreram as guerras e com o surgimento dos Estados-nação, essas formas de argila passaram a não ser mais suficientes para representar os bens. Então, foi desenvolvida a linguagem escrita, baseada em símbolos. E interessante que, durante a pesquisa, a gente descobriu que a necessidade de registrar os bens foi um motivador para o desenvolvimento da linguagem. E, posteriormente, foi possível começar a fazer cálculos com o surgimento do ábaco. O período do Renascimento trouxe um rápido avanço da tecnologia e houve a necessidade de registrar de forma mais meticulosa a contabilidade dos países, das cidades, para poder determinar a parte de impostos de arrecadação na Inglaterra, e nessa época ainda eram feitos lançamentos sem contrapartidas. E também com arrecadações muito vultuosas de dinheiro para poder financiar as cruzadas, foi necessário uma forma de registrar e administrar esse dinheiro também. Em seguida, com o crescimento do capitalismo mercantil, os mercadores italianos estenderam seu comércio para outros países e melhoraram o sistema contábil, que nessa época também era de lançamento único. E aí, logo em seguida, veio Luca Pacioli com a criação do método das partidas dobradas, por volta do século XV. Só que é controverso que o Luca Pacioli foi quem criou esse método, ele nunca reivindicou essa criação, mas ele tem alguns textos, publicações sobre o assunto, então convencionou-se a dizer que ele foi o criador do método das partidas dobradas. E com a invenção da prensa de impressão, foi possível ter a difusão das obras do Luca Pacioli por toda a Europa, e esse conhecimento se tornou mais acessível para outros países. Durante a era industrial, com o desenvolvimento tecnológico, da metalurgia, da siderurgia e dos transportes ferroviários, houve um grande acúmulo de bens de capital. E com o surgimento, com o crescimento das indústrias e das empresas, foi necessário, né? Acabou que a contabilidade atendeu essa necessidade da sociedade, surgiu um ramo da contabilidade, que é a contabilidade gerencial, porque com o crescimento das empresas, muitas vezes o proprietário deixou de ser o administrador, muitas vezes surgiram filiais e tal, e foi necessário o surgimento da figura de um administrador profissional. E, além disso, começaram a ocorrer mais investimentos de investidores que não eram os proprietários principais das empresas, e foi necessário divulgar informações financeiras, demonstrações financeiras a esses investidores, como forma de prestação de contas e de manifestar o interesse deles para investir em empresas. E isso foi o que consolidou o método das partidas dobradas, especialmente porque esses investidores muitas vezes eram de outros países.
E já agora mais recente, com a invenção do computador, isso trouxe uma revolução muito grande na contabilidade, porque a partir desse momento foi possível tratar grande volume de dados com alta frequência de informação, ou seja, informações que demoravam muito tempo para serem consolidadas, passaram a ser mensais ou até mesmo diárias, e com uma quantidade de erros de cálculo muito menor do que quando eles eram realizados por humanos. Então, a contabilidade se tornou uma base gerencial muito forte e no ambiente dinâmico e competitivo mais moderno, ela se tornou fundamental no processo decisório, já que empresas que não se baseavam na contabilidade para tomar decisões especialmente rápidas, elas não conseguiam sobreviver nesse ambiente dinâmico. E nesse momento, com o desenvolvimento de muitos sistemas de contabilidade para as próprias empresas, o governo vê essa oportunidade de também ter seus próprios sistemas para facilitar a arrecadação. Então, o governo vem desenvolvendo sistemas para acompanhar as mudanças da contabilidade do mundo corporativo. E esse trabalho, ele se justifica justamente pelo crescente desenvolvimento e aprimoramento de sistemas informatizados no cumprimento de obrigações principais e acessórias na contabilidade. No caso, a gente vai tratar do SPED contábil, do SPED. Os objetivos desse trabalho, o objetivo principal é tratar de como o SPED contribui na profissão do contador, e os objetivos específicos são resgatar a trajetória das ciências contábeis e demonstrar como sistemas de informação, mais especificamente o SPED, contribuem no dia a dia profissional. Como metodologia, a gente utilizou revisão de literatura e nós buscamos por artigos e livros com temáticas estratégicas para esse trabalho. E nós levantamos tópicos acerca da trajetória da contabilidade até os dias atuais, do conceito de sistemas informacionais e a maneira como eles se fazem presente na profissão do contador, do conceito e das funcionalidades do SPED e, por fim, das vantagens, desvantagens e críticas acerca da implementação do SPED nas empresas. Bom, pessoal, falar um pouquinho dos conceitos, né, as considerações do trabalho. A gente vai levantar a característica, né, do Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, né? E para isso a gente vai considerar que na modernização desse sistema, o SPED ele vem para cumprir as obrigações acessórias de forma que a tecnologia vem se avançando, então isso vem ajudar as empresas, né, a ter uma competitividade no mercado, né, e não ser um limitador para as empresas, né. O SPED ele se iniciou com três grandes projetos, né? A nota fiscal eletrônica, a escrituração contábil digital e a escrituração fiscal digital. E atualmente ela já conta com mais módulos de obrigações, né? O SPED ele vem se evoluindo, para cada área já tem um SPED específico que vai auxiliar as empresas, né? Entre elas, a gente tem a nota fiscal eletrônica, né, que já havia, a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, que vai tratar, né, do ICMS, do IPI. Temos o IFD, que é das contribuições, né, que é a escrituração contábil digital, que é um arquivo digital do SPED, né, que vai ser utilizado para escrituração das contribuições, né, do PIS, do PASEP e do CONFINS e da contribuição previdenciária também. Temos o FD-REIT, que é a escrituração fiscal digital, né, de retenções e outras informações fiscais, conhecimento de transporte eletrônico, CTE, né, o FC, que é a escrituração contábil fiscal, o FSE, que é a nota fiscal de serviços eletrônica, né, o E-Social, que é o sistema, né, de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o E-Finance, que é, opa, Perdão. é um conjunto de arquivos digitais referente a cadastros de abertura, fechamento, auxiliares,
e pelo modo de operações financeiras, né? A nota de fiscal eletrônica do consumidor, o MDF, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. E aí, como resultados dessa pesquisa, a gente trouxe os levantamentos acerca das vantagens e desvantagens que o SPED trouxe, de acordo com alguns autores. Então, como vantagens, a gente destaca aí, dentre as outras, propiciar melhor ambiente de negócio para as empresas, à medida que o SPED facilita o relacionamento com o contribuinte, promover o compartilhamento de informações entre os fiscos, a responsabilidade legal, né, passa a ser de guarda dos arquivos eletrônicos, passa a ser do SPED, dos arquivos que ele engloba, a redução de custos para o contribuinte, uma vez que elimina a produção de algumas obrigações fiscais, e menor interferência no ambiente do contribuinte, à medida que as fiscalizações e auditorias, elas são feitas de uma maneira bem mais rápida e prática, sem tomar muito tempo e esforço do contribuinte. Algumas desvantagens que alguns autores trazem é que a implantação do SPED, ela pode gerar alguns problemas para as empresas que não tomam conta dos seus custos tributários. Alguns autores comentaram que, na época, também ele foi imposto sem uma discussão mais ampla acerca. Alguns consideram ele complexo, com muitas atualizações de layout e de prazos, dificuldade na adaptação das empresas ao novo sistema. Alguns autores fizeram um levantamento aí em 2016 com algumas empresas e 75% delas alegaram dificuldades aí na adaptação desse sistema, alegando aí falta de profissionais e de treinamento para esse novo sistema. E o aumento de custos à medida que, como eu comentei, né, eles vão precisar treinar os seus profissionais, vão precisar adquirir novos módulos nos sistemas e vão ter um gasto a mais com o setor de TI. Bom, como nossas considerações finais, a gente observou que as vantagens, que o SPED ele se apresenta muito mais vantajoso do que desvantajoso, e as vantagens, inclusive, algumas delas refutam as desvantagens e críticas levantadas, e então a gente vê que há uma necessidade de atualização por parte do profissional acerca desse novo sistema, tanto do profissional em formação já se atentar desde agora, quanto o profissional já formado, que tem uma bagagem de anos aí, se adequar a ele. E como sugestões para futuras pesquisas, a gente colocou aí um levantamento de como que as universidades, as empresas e os escritórios contábeis têm capacitado seus alunos e profissionais acerca do SPED e acerca dos sistemas informacionais no geral, através de que meios, com que frequência eles fazem esse tipo de treinamento, se fazem. Então, fica aí como uma sugestão bem interessante. Então, muito obrigada, pessoal.